Bom, boa noite, pessoal. Enquanto a gente aguarda aqui o Michel aceitar o nosso convite, para quem ainda não nos conhece, nós somos o grupo Limpa, um grupo aqui da Unesp Botucatu, um grupo de extensão e manejo de pastagem e produção animal. E hoje a gente vai estar aqui com o Michel, que é consultor, lá no Vale do Paraíba. E ele atua principalmente na área de gestão de propriedades leiteiras. Boa noite, Michel. Tudo bem? Boa noite, Michel. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Michel. E aí, vamos começar? Você quer esperar um pouco? Vamos só mais um pouquinho. Tá dando um pouquinho de retorno. Pessoal, tá dando retorno. Tá dando retorno? Pera aí. Vou pegar um fone. Tranquilo. Beleza, Augusto. Obrigado. Aí. Melhorou? Melhorou. Ah, beleza. Aí. Agora tá jóia. Bom, Michel, hoje estamos aqui, né, para falar um pouco sobre leite, que é um assunto que a gente gosta só um pouquinho, né? E acaba convivendo aí todos os dias com isso. Sim. Bom, Michel, se quiser fazer uma apresentaçãozinha sua, rápido aí, falar um pouco sobre o seu trabalho, como você está atuando, as propriedades que você está atendendo hoje em dia, fique à vontade. Tá. Eu sou o Michel, né? Sou formado em Botucatu, na Unesp, no mesmo lugar onde acontece o grupo de estudo. E eu trabalho hoje no Vale do Paraíba, moro em Guaratinguetá, com assistência técnica em propriedade de leite. Basicamente, eu sou agrônomo, então toda essa parte de planejamento de volumoso, a produção de volumoso em si e a gestão financeira. O foco principal é a gestão financeira, né? Trabalhar com bastante com indicador, custo de produção e a gestão zootécnica também, aliado a isso. Basicamente é isso. Hoje eu atendo 16 fazendas, entra uma, sai outra, né? Mas essa média, 15, 16 fazendas. Bacana, Michel. E acho que um assunto que todo mundo que mexe com leite, né, trabalha com leite, efetivamente, precisa saber e acaba muitas vezes não sabendo como fazer, né? Essa gestão da propriedade certinho, né? E muitos acabam nem sabendo um custo de produção de litro de leite, né? Ou o próprio custo geral da fazenda. E se você puder falar aí um pouquinho para a gente sobre esse custo de produção, né, por litro de leite. Eu sempre quis trabalhar com assistência técnica, isso desde que eu entrei na faculdade. No começo fiz estágio de colericultura, depois eu fui para grãos e por último descobri a pecuária e foi onde eu realmente me encontrei, principalmente por causa da gestão de custo. Eu fiz um estágio em Minas com o consultor do Educampo, que é um programa que faz essa parte de gestão, né, do Sebrae. E eu não conhecia isso, na faculdade eu tive essa disciplina, mas foi, assim, daquele jeito, fiz para passar e tal.
porque eu não via relevância, por exemplo, em depreciação, era uma coisa que eu não via relevância nisso, como que eu posso aplicar isso no dia a dia? Mas que eu quisesse trabalhar com assistência técnica, né? E quando eu fiz esse estágio, eu vi que quando a gente faz essa gestão de custo, a gente consegue ajudar realmente o produtor, assim, a enxergar a fazenda dele de cima, basicamente. Né? A gente olha para o passado para entender o futuro. Então, a gente faz o planejamento. Basicamente, o trabalho a gente faz um levantamento de custo, tudo que entra da fazenda e tudo que sai, e a gente separa esses custos em setores: concentrado, volumoso, mão de obra, mineral, medicamento, separa em setores, e dentro desses setores a gente começa a adequar esses custos, para ver se esse produtor está sendo eficiente ou não. Então, cada custo, a gente tem um parâmetro ideal, né, dentro da fazenda. Quando a gente faz esse levantamento e enxerga se o produtor está dentro desse parâmetro ou não, e a partir disso, se ele está sendo eficiente na atividade. E além dos custos, alguns indicadores de rentabilidade, taxa de retorno, litros de leite por hectareano, capital empatado por litro de leite, vários indicadores que direcionam a gente, né, para o trabalho. E a partir disso o técnico consegue realmente entender se ele precisa investir mais, se o produtor está gastando muito, porque a gente sempre pensa em reduzir custo, né? A gente acha que a gestão de custo é para reduzir custo. E nem sempre, às vezes o produtor gasta pouco, às vezes a fazenda gasta pouco. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro da fazenda para conseguir direcionar o produtor para isso, com o objetivo de ser rentável mesmo. A finalidade da nossa assistência é rentabilidade para o produtor, né? Apesar de a gente achar que é ter grande produção, ser eficiente e ter dinheiro no bolso, no final das contas. Com certeza, com certeza. Muitas vezes o produtor quer comprar o mais barato, né? Sempre achando que isso ele já está fazendo uma economia, e às vezes não é, né? Muitas vezes não é. Sim. E é como você disse, às vezes ele acha que o problema está em um setor e não está, né? Tá no outro. Então, essa variação é de extrema importância, né? Para a gente tá sabendo onde que tem que agir na hora. Exatamente. Porque a impressão que dá sempre o produtor reclama de medicamento e de concentrado. É isso. E a gente vai ver, nem sempre esse é o problema da propriedade. Às vezes ele tem um gasto de mão de obra alto. Então, sem essa análise, a gente não consegue chegar a um lugar comum, né? A gente não consegue realmente entender o que está acontecendo naquela propriedade. A gente faz esse levantamento, pega bastante dado para poder ter um direcionamento. Sem isso, o produtor só acha que ele está gastando muito, não tem como ter certeza. Sim, com certeza, com certeza. E no seu ver, Michel, qual seria, assim, para o produtor, qual seria o setor, o parâmetro, que ele seria mais maleável para ele de estar atuando ou verificando isso, né? Controlando mais esse custo dele ou a relação de custo com a relação de lucro mesmo, né? Eu acho que o custo, o mais importante de todos, que é sempre o mais expressivo, é o gasto com concentrado. Então, o farelo do produtor fica entre 30% e 50%. Então, quanto mais próximo de 30% da sua receita tiver esse gasto com concentrado, é melhor. Hoje, a gente está com dificuldade de conseguir isso porque os insumos estão muito caros, né? A soja está lá em cima, todo mundo está falando que está tudo muito caro. Então, uma coisa que eu estou conversando bastante com os produtores esses dias a gente está fazendo planejamento de volumoso. Na verdade, os produtores já estão realizando as compras, né? E o momento de economizar no concentrado é agora. Produzindo um volumoso de boa qualidade, produzindo bastante volumoso, suficiente para a fazenda dele, que se adeque ao sistema dele. O cara tem gado holandês, confinado num composto, e ele quer dar uma cana passada para os animais. Não tem como. Então a gente precisa se adequar e entender o que está acontecendo naquela propriedade para poder direcionar. Então eu acredito que a forma que a gente consegue mais economizar, tanto com, às vezes até reflete em medicamento, porque a gente acaba tendo uma reprodução melhor, é investindo em volumoso, né? Seja, independente do seu volumoso, seja capim, pastagem, silagem de milho, isso aí a gente consegue adequar. Mas para
para que o concentrado impacte menos no seu fluxo de caixa, na sua produção, não onere a sua produção, porque às vezes o produtor acha que só porque as vacas estão com 30 litros de média está muito bom. Sendo que se ele reduzisse um pouquinho o gasto dele, ele teria uma economia maior e, consequentemente, sobraria mais dinheiro no fim do mês, né? Isso. Então, eu atacaria isso. E o terceiro principal, que é concentrado, volumoso, é a mão de obra. Mão de obra onera muito. A gente pode colocar aí uma propriedade para ela começar a ser eficiente, cerca de 300 litros por funcionário. Menos que isso, o produtor muito provavelmente está empatando na atividade. Ele tira 600 litros e tem 3 funcionários. É difícil ganhar dinheiro assim. Então, pelo menos uns 300 litros, um produtor eficiente hoje trabalha com próximo de 450, 500 litros por funcionário. Ano, né? Uhum. Isso média ano. Certo, bacana, bacana. É sempre bom a gente estar vendo esses parâmetros, né, que você está passando para a gente, para o pessoal ter uma noção melhor, né, já começar a conseguir idealizar esses parâmetros na cabeça dele, na propriedade, assim, vamos dizer. Muito bacana. Sim. Uma coisa que a gente precisa entender é que o gasto com farelo é sempre alto, né? Ele sempre é o mais alto. Aí o que a gente precisa saber é, ele tá alto, mas ele tá dentro do que é adequado ou ele tá alto e tá fora? Porque nem sempre gastar muito é sinônimo de tá ruim. Pode ser que gastando muito esteja bom. Mas a gente precisa fazer uma análise, né? Sim, sim. E é muito importante essa relação de custo e lucro, né? Porque às vezes o cara fala assim, eu tô dando 2,5 kg a mais de tal coisa, né? E de tal insumo. E isso tá refletindo em tantos litros de leite, né? Só que às vezes ele tá aumentando a produção dele, porém diminuindo a margem, né? Às vezes compensa ele dar uma reduzida na produção, mas aumentar essa margem de lucro. Sim. Certeza. E o planejamento forrageiro entra com tudo nisso, né? Porque é como você disse, produzindo um volumoso de alta qualidade, a gente vai poder estar economizando nesse concentrado, né? No farelo aí. A discussão é sempre o momento que o concentrado fica mais caro, o produtor quer tirar o concentrado, né? Mas a hora da gente economizar mesmo, tem 2 momentos que a gente consegue economizar mais. É fazendo uma boa compra, então você tem capacidade de estocagem na sua fazenda e um caixa para investimento, é interessante fazer uma compra no momento que o insumo está mais baixo. E o segundo momento é na hora de plantar a comida. Então, quando a gente vai produzir a forragem, é importante a gente investir mesmo, produzir bastante, com qualidade, se preocupar com todo o processo, como vai ser o armazenamento, o ponto de corte e no plantio, para que a gente tenha esse retorno. Aí, a partir disso, a gente consegue ter um retorno. Porque esse negócio de subir o preço agora, eu vou simplesmente tirar, seu leite cai, diminui sua margem, as coisas acabam piorando. Então, a gente precisa fazer um planejamento mesmo, entender o momento certo de fazer as coisas, comprar bem é importante, mas fazer bem feito é mais importante ainda. Com certeza, com certeza. A gente tem uma grande importância nesse planejamento até para comprar insumos para a gente estar produzindo o nosso volumoso, né? Por exemplo, tubo, calcário, seja, né? Saber a época de comprar também é de extrema importância para o cara não comprar no início que todo mundo está plantando, todo mundo está querendo comprar. Exatamente. Uma oferta e uma demanda muito alta, a demanda. Exatamente. Né? A gente precisa, esse ano o corona atrapalhou um pouco o planejamento e tal, mas no geral, logo depois da AgriShow, assim, é o melhor momento para realizar a compra de insumo para a safra, porque normalmente a AgriShow abre a safra, né? Então as compras começam a acontecer lá, os melhores preços são lá, e depois tudo é consequência de lá. As negociações são em cima dos preços que foram em maio, então maio, junho, julho, no máximo agosto, se seus insumos estiverem comprados já, você ainda está na vantagem. A partir disso, a gente já fica muito à margem do mercado, né? O preço pode diminuir, mas ele pode aumentar muito, não tem como prever, ninguém consegue prever isso, na verdade.
E às vezes precisa de um estudo de mercado além do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, é Sim. uma questão de dólar até, né? Porque muitos, Uhum. se a gente vai precisar para iniciar um plantio, vai depender da relação do dólar real, né? Sim, exatamente. Então, isso é um fator que a gente não controla, ele é externo, né? Uhum. Então, todo mundo vai pagar caro porque o dólar tá alto. Então, vamos produzir bem. Porque se eu vou pagar caro, eu pagar caro e ainda produzir mal, eu vou ter um gasto e não vou ter o retorno. Então, eu vou gastar mesmo, vou investir, mas pelo menos eu vou ter um retorno se eu fizer isso bem, né? Então, isso é importante a gente pensar nisso. Exatamente. Muito bom. E bom, Michel, fala se puder, fala um pouquinho para a gente do que alguns chamam de ciclo da fome, que acho que muitos não conhecem aí, e qual a relação dele com esse planejamento de volumoso. Por que é importante a gente fazer esse planejamento? Além desse fator econômico só, né? É engraçado na pecuária que os produtores têm esse ciclo que você chamou ciclo da fome, né? Uhum. A gente produz o volumoso, pouco, em primeiro lugar, e sem qualidade. Então, chega um momento que faltou volumoso, precisa vender os animais mais jovens. Na verdade, primeiro você deixa de alimentar eles, né? Isso. E depois, consequentemente, se o volumoso é de baixa qualidade, você vai precisar de caixa. Vende os animais mais jovens porque eles estão com... Você precisa fazer caixa. Então, vende o animal Né? para ter receita. Sim. E aí, seus animais parem de novo, vão ficando mais velhos. Você tenta produzir um volumoso melhor depois. Mas se você não faz isso, de novo, sua produção abaixa, né? Quando passa o momento das águas, normalmente fica sem pasto. Sua produção cai. Você precisa economizar, tira o volumoso da recria, da cria e da recria, emagrece e fica nesse ciclo todo até a fazenda quebrar, na verdade. Esse é o fim. Assim, de fazendas que eu dei assistência por algum tempo, eu cheguei e estava no final do ciclo, o produtor já não aguentando mais. E quando chega nesse ponto, não tem mais o que fazer. Se não vier caixa de fora, você já vendeu toda a sua recria, você já vendeu sua cria, então você não tem bezerra, não tem novilha. Seus animais de produção estão velhos, você não tem comida suficiente. Cara, assim, você vai ter que começar a vender os animais de produção para ter alguma receita para sobreviver por mais tempo, mas muito provavelmente já era, assim, não... Porque seu maquinário começa a quebrar, você não tem dinheiro para consertar. Seu trator quebrou, você não conserta. Caiu a porteira, você não consegue consertar. Por que você não tem dinheiro? Aí você precisa vender alguma coisa e vende o trator, vira uma gambiarra e no fim das contas, tudo isso aconteceu porque não produziu comida suficiente. Exatamente. É aquela cobra que ele está se comendo pelo rabo, né? Basicamente. E Sim, exatamente. não viu isso ainda, né? Não percebeu, mas ele mesmo está se acabando por um simples planejamento forrageiro, né? De quanto ele precisa Exatamente. de volumoso, principalmente para aguentar, né? Para alimentar, criar aqueles animais que ele já tem na propriedade, né? Fora os que ele pretende adquirir ainda, ou seja lá. Exatamente. E às vezes a gente olha para o planejamento da safra e fala, nossa, ficou 4, 5 mil reais por hectare esse ano para fazer o plantio de milho para silagem, né? Todo o ciclo do plantio até em silagem. 5 mil, 5.500 reais às vezes. E a gente acha que isso é caro, realmente, é um valor muito alto. Mas se você não fizer da maneira correta, vai ser pior ainda, porque quando você tiver que gastar com concentrado, vai ficar mais caro. Quando você tiver que vender seus animais, vai ficar ainda mais caro. Então, a gente precisa começar a enxergar a produção de volumoso, de forragem, como um investimento. Não só uma coisa assim, eu vou fazer mais ou menos e compenso no concentrado. Isso vai sair muito mais caro, muito mais caro. Com certeza. E até não só nessa relação de alimentação, né? Mas produzir um volumoso de qualidade, né? Como você fala muito, para você produzir mais litros de leite, né? Por animal. Exatamente. Você consegue aumentar a produção para o animal e você consegue aumentar a produção de forma mais barata, né? Exatamente. É o que você disse.
se for ver, é o nosso, é o que é mais barato, né, dentro da alimentação de um animal e que Sim, garante tanta coisa, né, envolvida e o sim, pessoal fica patinando nisso aí, né? Faz um ano bem, depois exatamente. não faz tão bem, porque no outro ano acha que se garantiu, né? E aí vai indo nesse É. ciclo. E aí, Bacana. às vezes, se ilude, acontece, o produtor se ilude. Por exemplo, esse ano aqui na minha região, a tonelada da silagem está em torno de R$ 200, da silagem de milho. R$ 200 para cima. E Isso. aí tem produtor que acha que o preço é bom e vende a silagem, mas ele vai ficar sem. Aí depois precisa se virar com. Ele vai acabar comprando mais caro depois. O custo é muito maior. Então, investir em volumoso compensa. Hoje, eu tenho certeza disso. Dentro das fazendas que eu dou assistência, os produtores que mais ganham dinheiro são os que têm volumoso de maior qualidade. Isso com certeza, sim. Tem algumas fazendas que eu acompanho aqui, né? E, e aí algumas você vê faltando realmente, né? E ele tendo que correr atrás, e Uhum. muitas o cara já sabe que vai faltar, mas ele deixa para correr atrás na última hora. E aí é quando o preço está lá em cima, porque tá todo mundo deixou para correr Sim, seca, né? De última hora. Enquanto outros, às vezes, têm um excedente de produção, tem silo fechado lá e você vê que vai sobrar e o cara ainda está se preocupando em produzir mais, produzir mais. Só não, calma lá, vamos vender um pouco disso, né? Porque você tem excedente, uhum. ou trabalhar melhor com essa área, vamos reduzir a área de produção, talvez, né? Aí, Sim. algumas estratégias, de repente. Né? Isso é importante quando a gente olha para o custo, porque de repente você levanta o custo do produtor e ele está lá com 30% da receita dele é volumoso. Então você fala, cara, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou você está produzindo demais, ou você é muito ineficiente. Uhum, Uma sim, das duas coisas, com certeza. Então a gente precisa entender o que está acontecendo na propriedade. A partir do custo a gente consegue saber isso. Senão ele fala, eu plantei comida suficiente, mas foi caro, foi barato. A gente precisa ter isso. Custo de tonelada, são poucos produtores e até técnicos mesmo que fazem esse levantamento nas fazendas, né? Então, a gente precisa começar a entrar mais forte nisso para ter rentabilidade. A gente não consegue ter retorno se não olhar para os números mesmo. sim, sim. E às vezes esse de produção, né? Às vezes eu chego num lugar e aí, quanto vocês produziram aí por hectare, né? Ou por alqueire, que muita gente ainda faz a conta por alqueire, né? Produzimos tanto. Uhum, Mas como foi feita essa conta? Por carreta. Na minha carreta cabe uhum. tonelada e foi. E aí você vai ver mesmo, né? Não cabe, não pesa uma tonelada que tem ali naquela carreta, né? Tem 700 quilos Não, lá. eu sempre ponho no mínimo 20% a menos do que o peso da carreta. Produzi 50 carretas de 2 toneladas. Cara, então você produziu 50 de 1,5, para a gente fazer uma conta segura aqui. E às vezes falta ainda, né? Isso que é pior. Exatamente, exatamente. O cara acha que está Por... estourando, né? Tá produzindo muito bem. Aí você fala, você chega numa área que o cara nunca fez uma coleta de solo, né? Nunca fez uma análise Uhum. de solo. E aí, não, porque aqui a gente produz 50 toneladas por hectare, né? Você pensa, nossa, né? Mas nem aduba, como assim, né? Aí você dá conta que não tá batendo isso aí, né? Exatamente. Você vai ver essa tração de alumínio tá altíssima lá. Você, cara, não tá produzindo aqui, não tem como. E aí você entra na roça do cara, tem uns pezinhos pequenininhos, né? De 1 metro, Uhum. outros de 1,5 metro e outros de 4 metros. Exatamente. Enfim. E aí A gente precisa. Pode falar, pode falar. Não, a gente precisa fazer mesmo esse acompanhamento, né? Sim, Não sim. tem como fugir disso mais, assim. É o que você fala muito também do arroz com feijão, né? É o básico. Sim, E o pessoal exatamente. muito no básico. A gente precisa se preocupar em plantar bem, Uhum. ter uma boa plantabilidade mesmo. A gente precisa se preocupar em fazer os tratos culturais na hora certa Isso. e colher bem, porque o produtor de leite, ele acha que a ensilagem, o processo, né, da produção de silagem acaba quando ele colhe, mas na Uhum. verdade acaba quando ele armazena, né? Então, Exato. às vezes ele coloca realmente lá 100 toneladas no silo,
Mas como ele não ensilou direito, ele vai perder 20%. Por uma fermentação, um armazenamento, tem desperdício. Então, tudo isso a gente precisa começar a observar e isso entra no custo de produção, né? Sim. Você chega lá, o cara tá com aquele silo de 3,5 metros de altura, né? Você nem sabe muitas vezes como ele fez aquilo lá. E aí você tem uma camada enorme de perda ali de meio metro, mais às vezes. Sim. E aí, tamanho de partícula, tem partícula desse tamanho, partícula pequenininha, né? Ou passou demais, ou não tem grão, porque o cara colheu muito verde. Então, tudo isso a gente precisa acompanhar, não dá para negligenciar mais nenhum ponto. Mas realmente fazer o básico. Se você fizer uma análise de solo, corrigir o solo, né, fazer uma boa calagem e uma adubação boa, com uma regulagem de máquina, não precisa nem ser uma máquina perfeita, dessas super modernas aí que te dá as sementes por metro no painel e tal. Pode ser da mecânica mais simples de todas, 2 linhas, bem regulada, faz o serviço que a gente precisa. Então, é isso que a gente precisa começar a observar. Você não precisa de um equipamento mais moderno, você precisa trabalhar bem com o que já tem. Caso tenha demanda com o tempo, a gente vai aconselhar outro investimento. Mas, normalmente, as propriedades não precisam de mais investimento. Elas precisam ser mais eficientes com o que já tem lá. Exatamente, exatamente. Esses dias mesmo o pessoal estava colhendo silo, né? Silagem numa propriedade. E aí, uma JF, né, de linha simples, 2 JFs trabalhando. E aí uma tava com as facas toda... Já era. Desajustadas. Da JF, teve que trocar mesmo, né, as facas. E aí uma cortava numa carreta e a outra na outra. E aí cada uma descarregava em um lado do silo. Aí você olhava assim, metade do silo tava partícula bonitinha, tudo certo, né? Na outra metade do silo tinha inteira quase lá, vamos dizer assim, né? Essa metade aqui você pode vender e essa outra metade aqui você pode ficar, porque não vai prestar não. E aí atrasa a colheita também, né? Por conta de às vezes o cara não vê lá 1 semana antes, 2 semanas antes, se a máquina dele tá cortando bem, né? Tudo mais. Eu vou testar aqui num plotzinho, né? Do silo, que é pouca coisa. Vou perder um pedacinho, né? Mas eu vou me adiantar, né? Não vou perder lá na frente. Sim. Fazer uma hoje, se eu fosse dar um palpite do que é mais negligenciado, é a compactação, no meu ponto de vista. Porque o produtor ele já entendeu mais ou menos que se ele adubar bem, a correção de solo ainda não faz. Mas se ele adubar bem, a planta cresce mais. Então ele aduba bem. Se ele pulverizar, não tem daninho, a área está limpa, a planta cresce mais. Agora, ele ainda não observa quando ele vai fazer a retirada do silo. Porque a retirada é compactação. Por mais que a partícula esteja ruim, a gente precisa fazer um corte bom, mas precisa compactar muito bem, né? Então, normalmente o mesmo trator que está puxando lá a carreta, dá uma espalhada na silagem e que ele não tem tempo, acha que vai ficar caro, só que não sai caro se ele contratar um trator para ficar em cima da silagem. Na hora o desembolso é maior, mas o retorno também é muito maior. Com certeza, com certeza. E uma coisa também lá atrás, né? Acho que é a escolha da forragem, né? Muita gente quer saber qual é a forragem ideal, né? Qual é a planta ideal. É um capiaçu, é o milho, é a cana, o que eu faço, né? Qual que é melhor? E aí é com você. Cara, eu fiz uma postagem falando sobre capiaçu no Instagram e assim, deu muito comentário, pergunta, muito, muito mesmo, sabe? E por quê? É porque o capiaçu é muito bom? Ele tem dado boas produtividades, está sendo muito bom, assim, os produtores estão gostando, mas é porque é moda, né? Se você manejar bem lá a sua capineira, independente de qual capim seja, você vai conseguir ter um resultado legal. Então a gente precisa focar nisso. Aí o produtor fica muito na moda, os técnicos também entram muito na moda, eu acho que até mais do que o produtor, põe muita pilha, que tem que ser aquele capim, tem que ser aquele milho, ou o técnico tem a preferência, então, não, tem que ser milho.
Não, tem que ser capim, tem que ser pasto. E às vezes a fazenda não tem suporte para isso. A gente precisa analisar. Então, quais critérios eu uso? Primeiro, para a escolha da forragem, eu vejo a quantidade. Se é um produtor que precisa de muita forragem, tem pouca área, cultura mais produtiva, aí a gente vai atrás de um capim mesmo, não sei, uma cana, se ele tem área, a gente coloca pasto. Então depende muito da área que o produtor tem, em primeiro lugar, se ele vai conseguir produzir em quantidade. Não adianta um produtor que tem pouca área querer plantar milho, não vai dar o suficiente, mas só porque ele gosta de milho, ou o técnico recomendar o milho só porque ele gosta de milho. A gente precisa fazer essa análise se a demanda dele vai ser suprida, se na safra a gente vai conseguir suprir a demanda, né? Esse é o primeiro ponto que eu analiso. Então, a quantidade. O segundo é a qualidade. Aí a gente já começa a olhar, eu tenho um gado holandês, eu preciso de uma silagem, é um gado mais exigente, eu preciso de um alimento de melhor qualidade, né? Eu não posso simplesmente dar um capim passado lá, porque ele não vai responder nada. Então, qual é a qualidade que os seus animais exigem, o seu sistema exige? Seu sistema é a pasto? É confinado? Então, tudo isso a gente precisa analisar. E o último fator é a adesão. Por exemplo, cana-de-açúcar é uma coisa que é meio ultrapassada na pecuária de leite, né? A gente não recomenda muito mais, porque dá muito trabalho. Ainda tem propriedades aqui que os funcionários gostam muito de trabalhar com cana. Então, você tenta tirar a cana, o cara não quer. Ele quer ir lá cortar cana, ele acha que o gado vai bem e tal. Então, ele vai trabalhar para isso. Então, a gente precisa entender isso. Ou, às vezes, até o produtor. Ele gosta de tal forragem, ele gosta de milho. Então, às vezes, compensa. Se arrendar, procurar com ele uma terra para arrendar, para fazer a análise do lugar e ajudar ele a plantar milho suficiente, porque se o cara tiver um capim ou algum outro pasto que seja até mais produtivo que o milho, ele não vai fazer direito, porque ele queria milho. Então, a gente precisa se adequar ao que o produtor quer, porque na verdade ele é o patrão também, né? Sim. A gente precisa entender o que a propriedade precisa, então, em quantidade, depois em qualidade e a adesão que aquilo vai ter. Isso é muito importante, porque pode ser a melhor forragem, o último híbrido que saiu. O cara não vai fazer direito, não adianta. Exatamente. E às vezes não só o patrão, né, mas o funcionário também. Às vezes o patrão Exatamente. milho, né, às vezes quer até fazer um consórcio, enfim, que seja, mas aderir novas tecnologias, né, porém o funcionário não quer, e aí ele vai fazer errado só para falar, não, eu avisei, né, mas Sim. enfim, para falar que Sim. ele tá certo, né? Uma coisa que funciona bastante é a gente fazer teste. Então, eu quero implantar milho nessa propriedade aqui, porque eu vejo que vai muito bem, mas todo ano o cara planta sorgo. Cara, você não precisa mudar tudo de uma vez. Não, vamos parar de pôr sorgo. Vamos plantar aqui um saquinho de milho, só para ver como é que vai. Aí o cara vai plantar, o resultado nas vacas, ele vai ver que o resultado vai ser bom, até melhor do que o sorgo, né, dependendo. E aí ele começa a aderir aquilo que é melhor para a propriedade dele. Porque é comum a gente chegar na propriedade já querendo meter o pé em tudo. E a gente não enxerga que o cara fez o investimento, então ele está lá, às vezes herdou do pai, tá 40, 50 anos trabalhando na propriedade, ele entende do negócio dele. A gente está lá para auxiliar, levar mais tecnologia, dar um direcionamento. A gente precisa, em primeiro lugar, ouvir o que o produtor quer, ouvir o que ele realmente deseja, onde ele quer chegar, quantos litros de leite seu produtor quer tirar. Às vezes ele não quer crescer, às vezes ele quer ficar daquele jeito, entende? Então a gente precisa começar a avaliar isso dessa forma. E às vezes ele está tirando lá seus 400, 500 litros, né? E ele não quer chegar a 1.000, porque se ele chegar a 1.000, ele vai ter que contratar funcionário, né? E tudo mais. Exatamente. E aí ele tá indo, ele com a família, tudo mais, né? Tá dando certo. E aí se ele crescer, ele sabe, ele não quer ter dor de cabeça, vamos dizer assim, com algumas coisas, né? Então a gente tem que... Sim. Acho que é muito importante, a primeira coisa de tudo, né?
o primeiro passo é saber qual que é o objetivo do proprietário, né, e da propriedade. Para daí Sim. começar a trabalhar com todo o resto, né? Uma coisa que dá briga, que gado que é melhor. Isso dá briga, cara. Ah, você chega numa fazenda, Se o dá. cara só tem girolando. Aí você fala, não, eu gosto de holandês. Cara, você É, pode perder o cliente ali simplesmente porque você falou que gosta de outra raça. Ou querer que ele substitua a raça dele. Então, eu gosto. Isso eu acho que é mais do que alimentação. Eu gosto de gado girolando. Então, essa fazenda tem que trabalhar com girolando. Eu gosto de holandês, tem que trabalhar com holandês. Outra coisa não vai funcionar. Não sim, adianta. E aí a gente precisa explicar para o produtor qual sistema vai se adequar melhor. Às vezes ele quer um gado muito exigente, ele vai precisar fazer um confinamento, ele vai ter que fazer um investimento maior. isso. Tem consequência, né, as escolhas. Com certeza, com certeza. Uma das propriedades mesmo, eles são duas propriedades, né, do mesmo proprietário. E, Uhum, e aí, em uma ela tem mais holandesa mesmo, né? Ou mais apurado para o holandês. E até tem algumas girolandos lá, o gersolando, né? Enfim. E na outra é girolando e holandesa só. uhum, E em uma dá super certo, com qualquer categoria animal, assim, né? E na outra, uhum. girolando para eles não serve, porque ele é muito agressivo e ele quebra a ordenha, e ele bate nas outras vacas, e não dá para juntar lote, então tem que fazer diferente. Vamos acabar com esses girolando, tudo, sabe? Sim, Então vai muito do manejo também, às vezes, né? Do sim, funcionário ou da própria pessoa, né? De se adequar ao comportamento do animal em alguns fatores, né? sim. E é o que você falou, Uma esse coisa que virolando é maravilhoso e a pessoa gosta de holandês, aí já você acaba criando ali uma barreira já. exato. Então, acho que o mais importante é a gente ouvir muito. Eu, particularmente, tem técnico que gosta. Eu já ouvi técnico falando, nossa, quando eu chego numa fazenda e o cara fala para mim, ó, faz o projeto que você quiser, ele adora. Eu não gosto, cara. Por quê? Eu quero entender aonde o produtor quer chegar, às vezes ele não sabe. Às vezes a gente vai passar alguns meses conversando para entender aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer, sabe? Qual o objetivo dele para começar a caminhar de verdade. Porque se eu faço uma recomendação, ele vai fazer um investimento com o dinheiro dele, daqui a pouco ele se arrepende e a responsabilidade é minha. Então eu Isso. prefiro caminhar junto com o cara, entender qual é o desejo dele mesmo, né? Uhum. E uma coisa que é interessante que você falou, Humberto, é isso de às vezes o produtor quer, no caso do volumoso, que foi o exemplo, e o funcionário não quer. O funcionário gosta de fazer outra coisa. Isso dentro da gestão é uma coisa que a gente não aprende na faculdade também, né? Mas é a conversar com o produtor para ele entender que ele é o primeiro gestor da fazenda. Exatamente. Então, as decisões que ele toma precisam ser obedecidas. Claro que tem níveis disso acontecer, a gente precisa ser cauteloso, não meter os dois pés no peito do cara, sei que tem que mandar aqui, ou até conversar com o funcionário. Então, a gente precisa ir devagar nesse processo, mas é muito comum, principalmente para o pro produtor que não trabalha na propriedade, né? É, ele não é funcionário, assim, não tira o leite e tal. Não é O atividade cara não principal. entende muito bem dos processos. Isso, não é a atividade principal dele, ele não entende esse processo. E aí ele depende do funcionário. Mas precisa ter essa parceria a gente começar a direcionar para o produtor, né, a gestão da fazenda e trazer sempre o funcionário para perto também para a gente conseguir fazer qualquer modificação que precise ser feita. Exatamente. Exatamente. Conciliar os dois, né? Sim, Exatamente. Eu vejo muito isso. sim. E às vezes até o funcionário por o produtor, o dono, né? Aceita, acata tudo, né? E o funcionário não quer, né? Prefere fazer do jeito dele Uhum, ou tudo mais. E é como você disse, muitas vezes não pode tirar tudo de uma vez, você tem que ir mudando aos poucos, né? Ir adaptando uhum. aquilo, né? E aí ele vai sentir que aquilo é melhor mesmo, né? Que, nossa, isso é legal, deu resultado, né? Bacana. Sim. Porque o E funcionário bom, ele quer ver resultado, né? Ele gosta de ver que aquela vaca que estava dando 25 está dando 28.
Ele sente uma satisfação naquilo, né? Nossa, eu tô conseguindo precisar mais daquela vaca lá, né? Por aí vai indo. E até mesmo mostrar isso para o produtor, né? Porque às vezes ele não entende. Ele confia muito no funcionário, isso é normal, ele tem que confiar, mas ele não vê que uma ou outra modificação vai ser bom para o negócio dele, vai aumentar a produção. Então, é trazer o produtor, mostrar para ele que aquilo é importante para o negócio, que é uma propriedade de leite, sim, é uma propriedade rural, mas é uma empresa, né? Então aquilo tem que gerar dinheiro, tem que virar dinheiro. E a adesão da recomendação acho que é uma das maiores dificuldades, assim. Até teve uma propriedade que eu fiz a primeira visita e conversei com o cara só assim, com o produtor, sobre algumas coisas que poderiam ser modificadas e tal. Só que como foi a primeira visita, eu dei uma conversa geral, assim, só deixei o relatório. No outro mês eu voltei e algumas coisas eu conversei com o funcionário. No outro mês eu voltei e o cara falou, não, eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz tal. Tudo que eu tinha falado. Exatamente. Eu até assustei, assim, eu dei risada, falei pra ele, nossa, eu não tô acostumado a fazer recomendação e já fazerem, né? São poucos produtores que têm essa iniciativa, que acreditam na assistência, e é uma responsabilidade pra gente também, como técnico, né? Com certeza. Aqui mesmo a gente teve uma também e tinha coisa assim muito básica que não era feito, uma propriedade, né? A gente até conversou sobre com composto e tudo mais, né? Com alta tecnologia lá e não era feita uma limpeza de bebedouro, simplesmente. Não era feita uma limpeza de coxa, então tinha comida fermentando lá e aí sobreposição e tudo mais. E a cama com um pedaço de madeira, isso e aquilo, né? Enfim, várias coisas assim, pequenas, que você acaba percebendo. E foi na conversa, foi sendo dito, né? Foi sendo mostrado, pontuando o porquê, né? De cada coisa, a importância. E um mês depois a gente foi lá e estava tudo mudado, assim, sabe? A água do bebedouro limpinha, eles limpando o bebedouro 2 vezes por semana até. Nossa. Até a hora que ela falou assim, não, a gente tá limpando 2 vezes por semana, eu pensei, nossa, né? Como assim? Geralmente o pessoal limpa uma vez por semana e olha lá. Sim. E limpeza de coxo também, a cada trato eles limpavam, recolhiam o resto, que era pouco. Aí foi fazendo isso com coxo, etc., entrando e tudo mais. E aí de 11 litros eles já pularam para 20 litros, né? De leite. Nossa. Com pequenas mudanças, a gente teve um grande salto, assim, né? Se for ver. E é como você mesmo disse, né? Uma vez, um composto, 11 litros de leite dia, em vacas de genética boa, assim, né? É muito pouco, né? E não paga conta. Se a gente... Isso é a prioridade, assim, porque na faculdade a gente aprende a parte técnica, tem que fazer isso, aquilo, tem que produzir muito milho, o zootecnista tem que produzir muito leite, a dieta tem que estar muito boa e tal. E você até olha para um custo unitário ali, seu custo da ração tá X, 1,50. Só que o quanto aquilo traz de retorno, sabe? É isso que a gente realmente precisa começar a observar. O quanto aquilo está impactando no custo de produção daquele produtor, daquela fazenda. O produtor, assim, ele precisa... Algumas fazendas que eu chego, é difícil para técnico que não é veterinário e trabalha com leite, porque o veterinário ele chega lá, põe a mão na vaca, tá prenha, tá vazio, o produtor já gosta dele, já adere o cara e tal, porque ele dá um resultado rápido. Sim. Agora, agrônomos, o tecnista, a gente demora um pouco mais para dar resultado na fazenda, porque as coisas, a não ser alguns casos, né, que dobra a produção de repente, mas a gente demora um pouco mais. Então, a gente precisa mostrar para o cara que o que a gente faz é importante, não só a reprodução, não só colocar a mão na vaca, mas ter uma boa produção de comida, você ter uma formulação de dieta boa, porque no começo, muitos produtores, pelo menos que eu assisto aqui, eles não se interessam por custo, assim. Você falar para o cara, quanto está seu litro de leite? Ele não sabe. E ele também não quer. E a gente aprende. Sabemos. Isso, é até tão...
Sim, até estão falando nos comentários que o produtor precisa saber dos números. Ele realmente precisa. Só que às vezes ele não sabe que ele precisa. Tem coisas que a gente precisa e não sabe, né? Ou sabe, mas acha que não é tão importante assim. Então a gente entra por outro lugar na fazenda, às vezes por uma parte técnica, e vai trazendo para essa gestão, vai trazendo para o custo, vai fazendo o produtor entender. É uma coisa que, assim, produtor de soja, quanto custou sua saca de soja? Tem na ponta da língua dele lá. Na hora. Quanto você produziu por hectare? Ele sabe na hora. Agora, quando você fala para o produtor de leite, quantos litros de leite você produz por hectare ano? Ele não sabe. Quanto é um número bom para você produzir? Ele não sabe. Quantos animais você tem por hectare? Quanto você teria que ter? Ele não sabe. Então, são indicadores que ele não sabe por quê. Não chegou a informação ainda. Então, ele precisa ir se adaptando. A gente vai familiarizando o produtor com esses números. E, no fim, ele começa a entender e mudar a cabeça. E faz muita diferença. Quando o produtor entende aquilo, cara, muda tudo, assim. Na fazenda. E só um recadinho aqui, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, vai digitando aí nos comentários aí na caixa de texto que a gente já vai abordando aqui também. O Michel, talvez saindo um pouco fora aqui do assunto, mas uma coisa que eu vejo que bastante gente fala, um assunto, né? Sobre cevada. E como que é aí essa inclusão de cevada, né? Essa cultura do pessoal da cevada, fazer aquele sopão de cevada, muitas vezes, né? Ou incluir na do animal e essa relação de custo-benefício. Hoje aqui, a cevada está sendo a proteína mais barata que a gente encontra. Então é um ponto bom. Mas poucos produtores se planejam para dar a cevada, né? No estado de São Paulo é comum cevada, Minas já não é tão comum assim. Só que às vezes é um produtor pequeno, ele não consegue dar a cevada direito, porque ele precisa consumir em 15 dias. Às vezes o cara fica 40, 50 dias com a cevada em casa, fermentando, perde pra caramba, perde qualidade e acaba saindo mais caro. Então a gente precisa avaliar. Só que a cevada aqui é muito importante como um aliado para baixa produção de volumoso. Então, para quem tem pouca área ou para quem não conseguiu produzir volumoso suficiente, é um alimento que salva bastante. Até essas últimas 2, 3 semanas aí tá faltando bastante cevada, porque diminuiu muito a produção de cerveja, né? Então tem pouca venda de cevada para os produtores. Cara, os produtores estão passando bem apertado, assim. E hoje mesmo estavam me mandando umas coisas aqui de grupo e etc, né? E o pessoal falando, não, porque as novilhas estão comendo 12 quilos de cevada por dia, não sei o quê, e em vaca aumentou tanto de produção, tal. Só que assim, às vezes o cara aumentando cada vez mais a inclusão de cevada até um ponto que deixe de ficar interessante, né? E aí, por conta de, às vezes, que ele comprou demais, e aí não... Como fala? Comprou demais, além do que ele pode usar, e ele começa a querer dar inclusão porque está estragando a cevada, né? O cara compra para economizar, isso acontece. Comprou para economizar, mas para acabar rápido eu estou dando para as bezerras, estou dando à vontade para a novilha. Aí você fala, cara, mas então você já não está economizando, já não está compensando mais. Não. Sabe? Mas isso é meio falta de fazer conta, assim, né? A gente precisa começar a fazer conta, observar mesmo isso. São fatores importantes. O Gabriel perguntando quando seria esse ponto de não ser mais interessante, né? Sim, Gabriel, é difícil dar um número exato, porque depende muito do consumo e da média dos animais. O que eu vejo aqui, pelo menos, aqui no Vale, tá? Com o preço da cevada que a gente tem e para consumir até 15 dias. Produtores com produção menor do que 400 litros, mais ou menos, e com uma média inferior a uns 14, 15, não compensa muito a cevada. Porque vai estragar, não vai dar conta de comer, e aí acaba saindo mais caro e impacta muito no fluxo de caixa. Você
coloca um caminhão de cevada na fazenda hoje por uns R$ 3.000. Então, imagina, isso a mais de custo todos os meses pesa bastante. Inclusive, eu divido, né, quando eu vou fazer o lançamento, o concentrado e o volumoso. Eu coloco a cevada metade, metade, para não pesar tanto para um ou para outro. Em fazenda que é eficiente, eu consigo jogar a cevada toda no concentrado e o produtor ainda assim tem um custo baixo de gasto com concentrado. Então, tem que buscar mesmo a eficiência do uso. Às vezes precisa experimentar, mas abaixo de 400 litros, 500 litros eu não recomendo. Boa, Michel. E o pessoal das chácaras FPIN aqui, me perguntando se poderia ensilar a cevada. Sim, é comum também fazer a ensilagem. Até esse ano pouco produtor conseguiu ensilar a cevada, porque não tinha. Mas é uma prática na época das águas para a gente ter cevada agora quando falta na seca, né? A gente fazer essa ensilagem. Mas você só vai precisar de um investimento um pouco maior, dependendo até parcela. É possível, mas pouca gente ainda faz isso. E até o manejo do silo da cevada precisa ter um pouco mais de cuidado e é aí que pode ter mais problema, né? Com certeza, com certeza. Aqui tem uma propriedade que eles ensilaram a cevada e é bem isso aí. E ainda assim, eles têm alguns problemas de estar estragando demais, né? Porque eles exageraram um pouco, né? Se animaram demais na compra ali. E ainda mais que estava faltando mesmo, né? A hora que tinha, vamos comprar de caminhão mesmo. E aí agora você tem que saber ter um jogo de cintura ali e ir encaixando, né? Aí outra pergunta bem interessante sobre o grão úmido aqui, né? Se o grão úmido é uma saída para diminuir o custo. O grão úmido é interessante, que é ensilar o fubá, né? O fubá úmido, ou mesmo colher o grão úmido no campo. Aqui na região, como o pessoal não tem muita área para plantar milho, então o milho é mais para ensilagem e o fubá acaba reidratando o fubá. É muito bom, a gente consegue reduzir aí 30% do gasto de fubá na fazenda, então é um número bem expressivo. Ele resulta em aumento de produção, mesmo reduzindo o consumo, porque aumenta a digestibilidade do fubá. E a gente pode ou ensilar todos os meses, então tem 2 silos, ou mais, 4 silos, eu uso 2 e 2 todos os meses, acabou um eu já ensilo, faço outro. Ou a gente pode pegar num preço bom o milho e ensilar para vários meses. Aí você já faz uma compra maior, ensila para 3, 4 meses, aí também é uma prática comum. Mas ajuda muito na redução do gasto com concentrado. Com certeza, com certeza. Aqui a gente tem aumentado cada vez mais a produção, né, de grão úmido e a utilização, né, do grão úmido aqui. Aqui é mais difícil ver o fubá reidratado, né? Mas é mais comum o grão úmido. E a inclusão acabou sendo como a gente mesmo falou, né? Incluiu aos poucos, né? Para o pessoal se adequar também com aquilo, né? Até na hora de misturar o trato e tudo mais, mas a gente acaba vendo mais comum em confinamento mesmo. E os caras gostaram tanto que você vê assim, aqueles... geralmente eles fazem aquele bag, né? Aquele silo... Sim. E é estilo bag, mas estilo bag de grão úmido, porque o pessoal que começa a usar quer usar cada vez mais, né? E acaba tornando mais barato muitas vezes e você consegue colher uma coisa, né? Que aí você não vai ter que comprar milho depois e aí pode subir o preço do milho também, né? Da saca de milho e tudo mais. E você consegue se adiantar muitas vezes no planejamento já. Sim. Muito bom. Sim. Esse ano tá meio complicado porque o milho tá caro, né? Então, mesmo se a gente for comprar para armazenar, não tá num preço muito atrativo. E também não dá para saber se vai aumentar muito, como é que vai ficar. O mercado é bem tá bem imprevisível agora. Silagem de milho e silagem Hugo aqui
perguntando se silagem de milho e silagem de capim-elefante pode ser ensilado junto, né? Em proporções. Pode, assim, eu não recomendo muito, porque a silagem de milho é uma comida com maior valor agregado, é mais caro, é mais difícil de produzir e dá um resultado melhor na silagem. A silagem de capim já é um produto com uma qualidade um pouco inferior, o teor de matéria seca vai ser muito diferente, então a gente vai ter uma diferença na fermentação aí. Eu não recomendo por isso, mas dá para ser feito. Tanto que para implantação de mombaça, por exemplo, eu gosto bastante de usar consórcio. Quando o produtor vai plantar o mombaça, ele planta o milho junto, Isso. depois colhe os dois juntos, vai dar um silo de milho com mombaça. Uhum. A qualidade não é tão boa quanto uma silagem de milho, mas para implantação é ótimo. Agora, plantar e ensilar os dois juntos, assim, plantar separado e ensilar junto, eu prefiro fazer 2 silos separados e misturar na hora da alimentação. Por mais que dê um pouco de mão de obra, preserva mais a qualidade. Com certeza. E é até mais complicado na operação, né? Muitas vezes. Você está cortando um, Uhum. mas tem que estar uma outra equipe, digamos assim, cortando um outro, né? Um outro trator cortando e levando isso, né? E às vezes o tempo de... E você conseguir chegar no teor junto ao mesmo tempo é difícil. Exatamente, exatamente. Aqui a gente teve alguns problemas com isso aí também, de o pessoal fazer isso, né? E aí não dá certo. Esse tem teor de carboidrato muito diferente, né? Também de milho para a silagem de capim. Isso é essencial para a gente ter uma boa fermentação. Sim, sim. Ó, o pessoal das chácaras FPING aqui também, perguntando novamente se silagem de capim mombaça é uma boa opção. É uma boa opção. Eu acho que entra muito naquilo que a gente já conversou sobre a escolha da forragem para sua propriedade. Você precisa avaliar os itens, quantidade, qualidade e adesão. Tem gente que gosta muito de trabalhar com mombaça ensilado. Sim. Então, é interessante, mas vai de cada propriedade. Pode ser rentável. Tem gente que eu já vi que não consegue, não tem boa produção, acaba saindo mais caro do que a silagem de milho. Sim. Às vezes por causa do custo da colheita. A pessoa faz um rotacionado, às vezes alguma coisa assim, né? E aí não tem uma taxa de lotação ideal, né? E acaba tendo acidente. E aí pode ser uma opção, né? Para ele estar ensilando aquele excedente para não ficar tendo pasto passado. Tudo. Pode ser, às vezes, entrar com uma opção. Eu acho que a gente tem mais uns minutinhos. O Júlio César perguntando sobre o consórcio de milho com feijão guandu na ensilagem, assim, né? Cara, para ensilagem eu não conheço, nunca trabalhei com isso, assim, sinceramente não conheço. O que algumas pessoas estão fazendo agora é ensilando soja. Não sei do resultado ainda, não tem muita coisa expressiva, sabe? Mas... Michel, a gente tem... E a gente já continua no assunto. Você falou que nunca trabalhou aí com consórcio de milho com feijão guandu? Com feijão, não. Não tenho experiência, assim, para falar, não conheço. Aqui a gente trabalha um pouco, né? Depende de qual é o intuito, né, que a gente está fazendo, ou da área, né, que a gente está reformando, ou algo assim. E tem dado bons resultados mesmo. A gente não entende muito por quê, ainda mais a gente tem um aumento de proteína bruta, muitas vezes, por mais que você analisar um e outro, não é para dar diferença, mas a gente acaba tendo algum resultado ou de fermentação, a gente ainda não entendeu direito como funciona, mas muitas vezes a gente acaba tendo um acréscimo aí de percentual de proteína bruta e às vezes a gente consegue ajustar até a matéria seca, né, no ponto de ensilagem de milho com isso, e tem tido bons resultados.
de Legal. nitrogênio e tudo mais. Bem É, bacana. talvez aumente o teor de proteína por causa da fixação do nitrogênio, né, do feijão. Então a gente tem uma Exatamente. adubação maior de nitrogênio, a gente consegue um teor melhor de proteína. Mas é interessante, eu não realmente não conhecia assim. Exatamente. E aí depois, muitas vezes a gente já faz, né? Milho com feijão guandu com alguma espécie de capim, né? E por haver essa inserção maior de nitrogênio no solo também, a gente tem um pasto de inverno melhor, né? Um pasto de inverno Uhum. que dura mais, ele já volta com mais rapidez, né? Acaba tendo um resultado mais eficiente. Tem sido bem bacana. É um pouco Sim. mais difícil de mexer, até para regular a máquina e tudo mais. Uhum. Já fica difícil de trabalhar com linha simples nesses casos, né? Até por espaçamento utilizado e tudo mais. E tem seus Legal. entraves, vamos dizer assim. Mas o resultado fica bem bacana quando a gente consegue fazer. Legal. Mas bacana. Bom, Michel, queria agradecer aqui sua presença hoje, né? Esse Valeu. tanto Eu que de agradeço a oportunidade. Eu já te falei que quando eu estava em Botucatu eu quis participar do Gempa, mas o grupo estava inativo, né? Então Exatamente. não consegui. Mas eu agradeço mesmo a oportunidade de estar conversando com vocês aí. E Nós que obrigado mesmo. agradecemos. Acho que foi muito bom. Nós que agradecemos de ter aceitado o convite nosso, né? De trazer toda essa sua experiência, tanto de faculdade, junto com a experiência do campo, né? Do seu trabalho aí e tudo mais. Todas essas informações que eu acho que são de suma importância para produtores de leite ou para quem trabalha com leite de qualquer forma, né? Acaba ajudando muita gente aí. Muito Obrigado. obrigado mesmo.